A palavra do Senhor, livro de Hebreus capítulo 11, Queremos saudar, em primeiro lugar, boa noite para você, mas boa noite também para os nossos queridos que estão conectados conosco, pela mídia. O nosso abraço, que Deus abençoe e que esta palavra, que a graça, que o poder de Deus possa invadir a sua casa, o seu coração, a sua família, trazendo vida e esperança. Amém? Quando recebe, diga amém. Só para introdução, então, como eu estava dizendo, nós estamos consagrando os meses do ano, 12 dias para 12 meses, de consagração, de vida no altar de Deus, de experimentar os sinais, as maravilhas de Deus, amém, de termos um ano de vitória. Quantos querem, diga amém, em nome de Jesus, amém. E nós estamos no 6º mês, estamos antevendo, estamos chamando a existência, porque a palavra do Senhor diz que o nosso Deus é aquele que chama a existência as coisas que não são, como que se já fosse, amém? E o livro de Hebreus 11 diz que a fé, diga fé, é a certeza das coisas que se espera. Então o que nós estamos esperando já no mês 6, no 6º mês, já é certeza, porque essa Bíblia, a palavra de Deus, o livro sagrado, diga a palavra de Deus, o livro sagrado, diga é o livro de certezas, de convicções. Diz a palavra que em Deus não há sombra, não há variação de mudança, O livro de Malaquias diz que Deus é imutável. Nós sofremos porque vivemos numa esfera, num território, num mundo mutável, que significa isso, que muda, as coisas mudam. Parece que está tudo muito bem, e de repente acontece algo extraordinário, uma má notícia, alguma coisa, Você planeja, mas você não pode seguir talvez os seus planos humanos, porque as coisas mudam, o sistema muda, a economia muda, E as estações mudam e nós não temos controle. Mas quando nós estamos debaixo da palavra de Deus, na vontade de Deus, submisso aos princípios e valores de Deus, eu quero dizer para você, você está sendo conduzido, norteado, guiado por aquele que tem o controle, que tem o comando, amém? Que é o teu chefe. Diga, Deus é o meu chefe, é o meu Senhor. Diga, e Ele tem o controle, Ele é o meu patrão, amém? Quantos tem Deus como teu patrão? Diga amém, em nome de Jesus. Senhor, aquele que manda, aquele que dá ordem, aquele que direciona as nossas vidas. E baseado nesse princípio, o pastor trouxe uma direção, e nesta campanha, hoje é um dia onde nós voltamos para essa questão do arrependimento, mas enfatizou a palavra do choro, O povo que a palavra do Senhor diz no livro, nas bem-aventuranças, Jesus pregando em Mateus 5, 6, ele disse, bem-aventurados que choram, porque serão consolados, amém? Quando você quer ser consolado, diga amém. Coisa gostosa é receber consolo. Eu sempre digo, duro é chorar e não ter um colo, um ombro para reclinar, alguém para fazer um cafuné, enxugar as lágrimas. Eu quero dizer para você que você tem um Deus poderoso, capaz, e que está 24 horas, ele diz, estarei convosco todos os dias, até a consumação do século, amém? E é o Deus que afaga, aquele que nos pega no colo, como diz o livro do profeta Isaías 40, no teu regaço, e acalenta, como o pastor pega a ovelha no teu regaço, diz que o Senhor, Ele nos afaga no seu colo. Quantos quer se sentir no colo do Senhor hoje? Diga amém, glória a Deus. Então, conversando com o pastor, e a fala hoje importante não é Deus que está longe. Diga, não é Deus que está longe.
né? Deus não está distante. E a palavra do Senhor no livro do profeta Isaías, capítulo 55, a partir do versículo 6, projeta para nós, vai trazer uma direção. O que Deus pensa, qual é o pensamento de Deus, né? E esse texto vai falar de duas estações, de dois lugares que nós precisamos entender aonde e como conectar e desfrutar desse cuidado, da bênção de Deus, amém? Das certezas, das convicções que a palavra de Deus traz para nós. Amém, querido? Quando estão entendendo, diga amém. Aqui diz então, busque o Senhor enquanto é possível achá-lo. Eu gosto de uma outra versão. Busque o Senhor enquanto é possível, enquanto se pode achar, e clame por Ele enquanto está perto. Diga, buscar o Senhor enquanto é possível achar. Aqui fala de lugar, diga lugar e tempo. Tempo e lugar. Diga, o tempo é hoje. Amém? O tempo é hoje. A gente fala, mas quando? Aonde está o Senhor? E esse texto traz para nós uma luz muito importante, né? O livro próprio Isaías 59 diz a palavra, não é a mão de Deus que está encolhida, nem o seu braço não está escolhido, nem os seus ouvidos estão tapados para que não possa ouvir, mas são as vossas iniquidades, diga as iniquidades. O que é a iniquidade? A maldade do coração do homem. Vira para o teu irmão e diga, você é mau. Diga, as suas maldades te afastam de Deus. Querido, vira para o teu irmão e diga, você é um pecador. O pecado, a iniquidade, a maldade do coração do homem é que faz separação de você, do homem, com o propósito maior, com as bênçãos de Deus. Né? Tanto que, por isso que Paulo vai dizer no livro de Romanos, capítulo 7, ele disse, miserável homem que sou. Eu sou esse homem miserável. Então Deus está sempre com o braço estendido. Por isso que no livro de Deuteronômio diz que Deus disse para Moisés, diga para o meu povo que eu vou tirar, que eu os tirei do Egito com o braço estendido. Diga com o braço forte. Diz a palavra com poder, diga com poder e com o braço estendido. Tem duas figuras de imagem importantes. Deus está dizendo, eu tirei com poder, eu posso, diga, Deus pode. Deus pode, querido, nos arrastar do marasmo, trazer cura, sabe? Tirar do profundo da escuridão, diz a palavra, do abismo, e nos levar para um novo estágio. Ele pode. Agora, existe, olha aqui, Deus está dando um recado para Moisés, diga para o meu povo, que eu os tirei do Egito, com poder e com o braço estendido, diga poder e braço estendido. Com poder significa, eu posso tirar, mas eu também não, porque tem pessoas que podem, quem aqui já talvez carrega uma dor, e a gente é assim, a gente atribui responsabilidades, a terceira, a outras pessoas, poxa vida, se fulano me ajudasse, se fulano tivesse estendido a mão, se não tivesse sido tão mal comigo, talvez eu estaria numa situação melhor. Eu já senti assim, posso levantar a mão e os pés, agora você não. Quem aqui já se sentiu assim? Tem alguma culpa? Poxa vida, se meu pai, se minha mãe, se aquele professor, se aquele pastor, se alguém não tivesse feito isso, eu estaria numa situação melhor. Deus não deixa você assim, amém? Diga graças a Deus. Por isso que ele está dizendo, busca o Senhor enquanto se pode achar, enquanto é possível. Está falando, olha, busca o Senhor. Tempo e lugar.
enquanto está perto. Diga, Deus está perto. Aí Romano diz, olha, perto está o Senhor. Perto está o Senhor. A palavra de Deus da tua boca, do teu coração. A palavra da fé. Qual é a palavra que está perto de mim, de você? Diga, tem que ser a palavra de Deus. A palavra da fé. Não é a palavra da desilusão, do sofrimento, da mágoa, da tristeza. Não. Hoje, se temos que chorar e nos arrepender, e devemos, vamos ler já o Salmo 126, né, que nos traz uma lição nessa direção, mas aqui está uma chave muito importante: buscar o Senhor enquanto se pode achar o possível, e clamem enquanto está perto. Diga, é tempo de clamor, é tempo de clamar ao Senhor, querido. Aquele que busca, acha. Diga, aquele que busca, acha. Amém? Então tem que buscar o Senhor, buscar, sabe, o segredo, descobrir, sabe, a revelação, o segredo de Deus para a minha vida, para a sua vida, a chave para este ano de 2023, que não é para este ano, é para uma vida, uma caminhada com Deus, em o nome de Jesus, todos os dias, amém? Aí o versículo seguinte, olha que diz, aqui ainda Isaías, que o ímpio abandone o seu caminho. Diga, eu preciso abandonar o caminho da impiedade. O bispo Robson ministrou aqui a palavra no congresso, Isaías 58, dizendo, então você gritará e o Senhor responderá, e dirá, eis-me aqui, a tua luz vai brilhar, vai romper, né? Mas, olha o capítulo 58, o versículo 1 diz, quando você soltar as ligaduras da impiedade, tirar o apontado dedo, deixar a impiedade, Deus está dizendo, qual é o jejum que eu quero? O jejum que eu quero é que você rasgue as tuas vestes, que você abra a tua casa para o necessitado, que você acolha o nu, que você cubra-o. Amém? Quantos querem servir a Deus melhor em 2023? Diga amém em nome de Jesus. Aí a tua luz vai romper em nome de Jesus. E está dizendo, abandone o caminho. E o homem mau, os seus pensamentos. Quantos querem abandonar os pensamentos da maldade? Diga amém em nome de Jesus. Lembra o que? De Romanos capítulo 12. Não conformeis com esse século, mas transformai-vos, né, pela renovação do vosso pensamento. Renovar os pensamentos, mudança de pensamento, diga mudança de mentalidade. Querido, mentalidade. Por isso que Salomão disse que assim como imagina o homem na sua alma, assim ele o é. Então, Deus tem segredo, Deus tem bênção para você, para nós, esse ano, em nome de... Quantos querem diga amém em nome de Jesus? Mas eu preciso que, aquilo que está no livro de Coríntios, né, o apóstolo Paulo, quando ele escreve, que coisa que os olhos não viram, que ouvido não ouviram, que pensamento algum conseguiu imaginar, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ele disse a palavra... E ele diz, quem conheceu a mente do Senhor? Ele começa a fazer pergunta. Ele diz, aí ele vira e fala assim, nós temos a mente de Cristo. Diga, eu posso ter a mente de Jesus. Ele está dizendo, quem é que vai conseguir descobrir o segredo das coisas que os olhos não viram, que o ouvido não ouviram, que estão por vir, as bênçãos de Deus em favor da minha vida, da sua casa, em o nome de Jesus, para este ano? Como que eu vou descobrir? Diga, mudança de mentalidade. E aí, liga com isso aqui, ó, veja bem, ó, deixe os seus pensamentos, volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele, e volte-se para o nosso Deus, pois Ele dá
de bom grado o seu perdão. Diga: o Senhor dá de bom grado o perdão. Querido, o Salmo 130 é um salmo dos peregrinos, e esse salmo não diz quem escreveu, mas é o Salmo dos Peregrinos. A gente está falando do ano e falando da festa anual. Foi falado muito aqui nas celebrações e das 3 festas, mas era obrigatório o povo peregrinar para Jerusalém uma vez por ano, pelo menos, para a celebração das festas. E quando eles iam cantando esses cânticos dos peregrinos. E esse cântico é um cântico do Salmo 130, onde o salmista diz assim: Senhor, sabe, quem que vai livrar? Quem que pode perdoar? O homem está perdido, mergulhado no lamaçal de pecado. Como que ele pode subsistir diante de tanta maldade? Aí de repente o Senhor fala assim, olha aqui, ó, volte-se para o nosso Deus, pois Ele te dá de bom grado o seu perdão. Diga: eu já recebi o perdão. Quantos foram perdoados? Levanta a mão em nome de Jesus. Você foi perdoado? Quantos foi perdoado? Levanta a mão em nome de Jesus. Você sente, como cantamos aqui, lavado nas águas que limpa, no sangue do Cordeiro. Diz a palavra: aquele que foram lavados, as suas vestiduras lavadas, as suas vestes no sangue e na água, ele tem acesso à árvore da vida, segundo Apocalipse. Amém? Você tem acesso. Aí o versículo seguinte, coloca para nós, o 8. Pois os meus pensamentos não são os teus pensamentos. Diga: graças a Deus. Diga: graças a Deus, que Deus pensa diferente. Querido, mudança de mentalidade. Mudança. Por isso que o profeta Jeremias 29:11 diz: não são, diz a palavra, Deus disse, eu é que bem sei que pensamento tenho a respeito de vós, pensamento de bem e não de mal, para dar um futuro e uma esperança. Ou tem uma versão que diz, para dar o fim que desejais. Diga para o teu irmão, diga: qual o fim que você deseja? Qual é o fim que eu desejo? Querido, os meus pensamentos, a minha imaginação, vai me levar aonde está sendo trilhado, o que eu estou pensando, o que você está imaginando, o que você está gerando. Quantos querem gerar coisas boas em nome de Jesus? Sabe, e nós precisamos chorar, nos arrepender diante do Senhor. O convite é arrependimento, é choro de arrependimento diante de Deus, de conserto diante de Deus. Ele está dizendo: eu tenho bons pensamentos, eu tenho coisas boas para vocês. Eu tenho pensamento de bem, mas eu vou dar o fim que você deseja. É interessante porque nessa versão, quando diz o fim que desejais, está dizendo: olha, me desculpa, eu tenho bons pensamentos a teu respeito, mas eu não posso determinar aonde você vai chegar. Quem vai determinar é você. Diga para o seu irmão, diga: a responsabilidade é sua. É você que vai determinar aonde você vai chegar, em Deus. Não é no positivismo, mas é pela tua fé, a tua postura, atitude, fala, amém? Pensamentos alinhados com o pensamento de Deus. Ele disse: os meus pensamentos não são os teus pensamentos, e os meus caminhos, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. E aí olha o versículo seguinte, olha o que ele diz: assim como os céus são mais altos que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que o seu. Você fala: poxa vida, Deus, mas então eu não vou conhecer. Diga: eu posso. Aqui está chamando você para entrar neste caminho, para conhecer o caminho de Deus, amém? Nessa rota de Deus. O segredo está no endereço de Deus. É muito importante que a palavra do Senhor diz no livro de
Lucas capítulo 2, versículo 25, diz que havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, temente a Deus, diz que ele era justo, temente a Deus, que andava nos preceitos, e ele era cheio do Espírito Santo, e ele esperava a consolação de Israel. Diga, eu vou receber aquilo que eu espero. O que você está esperando? O que eu estou esperando? Aí fala assim, mas eu já estou esperando coisa boa. Esperar não é ficar de braços cruzados, em rede, né, tomando tereré, como temos ouvido. Não, esperar é aplicar o coração, determinar, rever valores, princípios, mudança, em o nome de Jesus, amém? Para poder descobrir, esse homem, ele esperava a consolação de Israel. E diz que movido pelo Espírito Santo, diga, se eu esperar, diga, a vitória neste ano, se eu determinar, se eu andar retamente, justo, sabe, com o coração íntegro diante do Senhor, sabe o que vai acontecer? O Espírito Santo vai te mover e vai te levar para o endereço da vitória. Diz a palavra que movido pelo Espírito Santo, este homem foi levado ao templo. Chegou lá, quem que ele encontrou? Ele encontrou o sonho dele. Você tem sonho? Você escreveu o teu livro do sonho? Você está crendo em nome de Jesus? Nós aprendemos aqui, não adianta escrever uma enxurrada, sabe, de um monte de coisa, e a gente não foca em nenhuma delas. Aí você não vai chegar a lugar algum. Então é foco. Amém? Diga, mas primeiro, mudança aqui. Amém? Dr. Maires Finado nos ensinava, nessa é uma frase que muitos pastores repetem, ele disse, aquilo que eu ouço, diga o que eu ouço, é o que eu penso. O que eu penso determina meu sentimento. Diga, meu sentimento determina as minhas emoções. Diga, as minhas emoções me levam a um destino, bom ou ruim. Vai ter que ser bom, em nome de Jesus, nós somos de Deus, amém? Então, o que eu ouço, o que você ouve, o que você tem lido, o que você tem trazido para dentro de você? O que eu ouço muda os meus pensamentos. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Mas eu digo também, a incredulidade e o medo também vem do ouvir da má notícia, das coisas ruins. Você vai emprestar o teu ouvido para quem e para quê neste ano de 2023? Você quer emprestar o teu ouvido para os céus, para a palavra de Deus, para o Senhor, para o Espírito Santo? Aí vai mudar a tua mente. Mudando a tua mente, muda as nossas emoções, nosso sentimento. E aí vai mudar, né? Vai chegar a um fim que Deus tem para você. Amém? Aí o Salmo 126, para a gente terminar. Então diz que os seus caminhos não são os nossos caminhos, declara o Senhor. Aí depois o versículo 11, né? Chegar no versículo 11, vai dizer que assim como a chuva, o orvalho desce do céu e não sobe para lá sem primeiro cumprir o que foi designado, assim é a palavra de Deus. Diga, assim é a palavra de Deus. Então a palavra que você recebe, você mastiga, você rumina, você medita na palavra de Deus, como ministramos aqui a semana passada, Salmo 1, bem-aventurado o homem que medita na palavra do Senhor, que o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Este homem é o homem, é a mulher improvável. Você fala, não, esse não dá nada, esse não vai conseguir nada. Pois é esse que vai conseguir. Diga, esse homem, essa mulher sou eu. Amém? Quantos estão plantados junto aos ribeiros? Quantos vão meditar? Meditar, lembra? Memorizar, diga memorizar. A palavra, é guardar a palavra de Deus, memorizar é guardar. Então, lembra que eu já disse aqui, uma vez o bispo Cirino ministrando lá em Curitiba, né, alguns anos atrás, ele
pregando sobre a palavra de Deus, sobre as armaduras espirituais, ele disse: a palavra de Deus é a espada do Espírito. Diga, a palavra de Deus é a espada do Espírito. Aí o Espírito Santo, quantos aqui estão cheios do Espírito Santo? Diga, eu tenho o Espírito. Diga, e o Espírito, diga, precisa de uma espada para vencer os gigantes, as dificuldades que virão contra a minha vida. Aí ele disse, agora, por isso que a palavra de você tem que guarda a palavra de Deus no teu coração. Aí, quando o inimigo vier, quando surgir uma dificuldade em 2023, aí o Espírito fala assim, me dá a palavra, cadê a palavra? Aí você fala, não tem, mas não tem nenhum canivetinho aí? Nem um estiletezinho, não tem nenhuma palavrinha, você não guardou nada. Se você não guardou, porque você não meditou, você não memorizou a palavra de Deus. Aí na hora que o Espírito precisa da palavra, o Espírito quer guerrear, ele que te dá a vitória, é o Espírito Santo de Deus. Mas a arma é a palavra. E a palavra, essa arma, quem toma posse dela e retém essa palavra sou eu e você. Amém? Salmo 126, rapidinho para a gente terminar. Aí, esse texto, muito importante, diz a palavra: quando o Senhor trouxe os cativos de volta de Sião, foi como um sonho. Eu gosto da versão de quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós ficamos como quem sonha. Quem aqui já sonhou, né, um sonho bom, né, você ri, né, eu sempre, quando eu falava desse texto, eu lembrava de uma coisa: quem vende Avon, quem vende produto de beleza, vende o quê? Vende o quê? O que a adolescente ali vende? A Bia, você vende o quê? Avon. Você vende beleza? Não, você vende sonho. Você vende sonho. Sonho, o sonho de ficar bela, o sonho de tirar a ruga, né? Ele disse que nós ficamos como quem sonha fica deslumbrado, ele tem uma expectativa, vai mudar, vai ser transformado, nós ficamos como quem sonha. Gente, quando nos trouxe do cativeiro, 70 anos de cativeiro, ele falou, sabe por quê? A gente não tinha condição de sonhar. Já viu alguém preso sonhar? Alguém atrás das grades sonhar? Querido, Deus quer te tirar de trás das grades emocionais, das grades, das mazelas, do pecado, do engano, amém? Da mentira, da dor, do sofrimento, as grades que tem preso a minha, a sua alma, do medo, da angústia, da aflição, da iniquidade. Atrás dessas grades não é possível sonhar. A gente é crente, está até salvo, mas às vezes ainda está encarcerado em muitas coisas que nos prende, que impede você de viver a plenitude de Deus. Quando você quer viver a plenitude, diga amém, glória a Deus. Amém? Então ele diz, quando nós ficamos como quem sonha, você fala, está rindo à toa, quem sonha está esperando. É o sonho do casamento, é o sonho, sabe, do filho restaurado, da salvação, da restauração da família, é o sonho, sei lá, da casa própria, é o sonho, sabe, tantos sonhos para sonhar. Agora, só é possível sonhar quando as cadeias são quebradas. Diga, só é possível sonhar quando as cadeias são quebradas. Diga, as cadeias são quebradas mediante o arrependimento, lágrimas, mudança de comportamento, de conduta, de hábito. Amém? Aqui nós falamos introspectar, sabe? Trazer a palavra para dentro de você. Viver essa verdade que liberta. E aí o versículo seguinte, olha o que ele disse.
Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos de alegria, de canto de alegria. Quantos querem que a sua boca se encha de riso? Diga amém, glória a Deus. Eu vou estar rindo à toa em nome de Jesus. Amém? A alegria do Senhor. Por isso, querido, que Efésios, alegrai-vos, Filipenses, alegrai-vos no Senhor. Novamente eu vos digo, alegrai-vos no Senhor. Perto está o Senhor. Então, alegria, quando o Senhor está perto, eu posso ter alegria, eu vou desfrutar da alegria. E lembra que nós lemos ainda há pouco, buscar o Senhor enquanto é possível, enquanto se pode achar, enquanto está perto. Diga, Ele está perto. Se está dizendo enquanto está perto, que pode ter um tempo que Ele não vai estar tão perto. Eu não quero viver esse tempo. O tempo é hoje, é agora. Então, está dizendo, e até as nações diziam, o Senhor fez coisas maravilhosas, grandiosas por este povo. Diga, eu sou esse povo. Diga, eu faço parte deste povo. Eu sou o povo de Deus. Lembra que o bispo pregou aqui? O exército que Deus libertou do cativeiro é você, sou eu. Aí rapidinho, só para ler, né, o versículo seguinte, olha o que diz. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Versículo seguinte. Senhor, restaura a nossa sorte, né? O Senhor restaura-nos, assim como enche o leito dos ribeiros do deserto. Diz a palavra, o deserto de Negueb, do sul. Eu quero dizer para você, está dizendo, Senhor, faz de novo. Diga, Senhor, faz de novo. Faz de novo hoje. Traz aquela alegria da salvação. Quando eu fiz o revisão de vida, que eu saí cheio da glória de Deus, do Espírito Santo, eu quero viver essa paixão, Senhor. Eu quero viver essa paixão. Então, esse lugar, esse deserto, diz que ele tinha um rio, sabe, um fio d'água. Sabe o que é um fio d'água? É aquele reguinho de água que vai cortando assim. E diz que a margem, apesar de ser o deserto, a margem dessas águas tinha uma vegetação verde, rasteira, maravilhosa, linda. E ele está dizendo, Senhor, restaura a nossa sorte. Traz, Senhor, faz, Senhor, traz vida, traz o vigor de novo. Aí o versículo seguinte, olha, aqueles que semeiam com lágrima, diga com lágrima. Querido, lágrimas no altar de Deus são segredos que abrem e chamam a atenção dos céus. Ana chorou amargamente no altar de Deus. Consagrou teu filho Samuel e teve 5 filhos. Choro no altar de Deus. Lágrimas no altar de Deus. Eu quero dizer para você, aquele choro que você tem, que você não entende, não compreende, eu quero dizer para você, é um tipo de oração que Deus colhe, como diz o Salmo 8, e coloca no seu odre, sabe, registra no livro da sua memória. As suas lágrimas não são esquecidas não, querido. Lágrimas genuínas no altar de Deus, com um canto de alegria, colherão. Diga, vou colher. Diga, vou chorar, mas vou colher. Agora, diga, eu tenho que ser persistente. Amém? Persistente, permanente, em nome de Jesus. Olha o versículo seguinte. Aquele que sai chorando enquanto lança semente. Aqui está o desafio. Eu estou chorando, mas eu vou semear. Eu estou chorando, mas eu vou amar. Eu estou desempregado, mas eu vou socorrer o meu irmão, em nome de Jesus. Amém? Eu não tenho condições, mas eu vou ajudar. Eu vou estender as mãos, em nome de Jesus. É isso aí que vai chamar a atenção dos céus. Ruth, queridos,
com as suas noras, que estava lá, né? O livro de Ruth diz que rebuscando a sua nora, rebuscando os grãos, o choro, aquela mulher, quando ela volta para sua terra, ela disse: não me chama mais, Noemi, me chama de amarga, meu nome não é Noemi, eu não significo mais alegria. Aí diz a palavra que Deus, uma mulher na vida dela, uma nora que vai rebuscar, catar grãos, estava ali no campo, catando a sobra, rebuscando. Eu quero dizer para você, enquanto você está rebuscando, semeando, Deus está olhando para você, está observando. Deus estava observando e trouxe bênção para aquela casa. Deus vai trazer bênção para a tua casa. Enquanto semeia, aquele que está chorando, enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os feixes em suas mãos. Eu gosto de uma versão que diz: com certeza, diga com certeza, fique de pé em nome de Jesus. Com